Bom dia para todos. Mais uma vez a gente está aqui no nosso mini curso de equações diferenciais, tendência recente no estudo de regularidade para EDPs elípticas e questões relacionadas. Então, estamos de novo com o professor João. Acho que quase todos de vocês já estiveram ontem, então vou dar paz para o professor continuar. Seja bem-vindo, professor. Obrigado de novo por ter aí a disponibilidade para atender-nos. Obrigado, Alexandre, pela apresentação. Obrigado, Pedro. Agradeço a todos, todas pela presença novamente, pelo prestígio de estar aqui acompanhando o curso. Sei que são questões bem específicas, talvez não, como o título diz, relacionadas, não estejam tão relacionadas com os trabalhos de vocês, mas eu agradeço pela presença e o interesse no tema. Bom, dando continuidade, ontem ao nosso curso, né, Tendências Recentes no Estudo de Regularidade para EDPs Elípticas e Questões Relacionadas. Gostaria novamente de agradecer o convite. Fico sempre lisonjeado de falar com o público em geral aqui na Unicamp e para as pessoas fora da Unicamp também. Tem alguns presentes na plateia. Obrigado pela presença. Então, ontem, resumidamente, o que eu fiz foi apresentar o operador elíptico mais conhecido, que é o Laplaciano, que essencialmente é o protótipo de um operador elíptico em geral. Apresentei 3 sentidos de soluções que são corriqueiramente trabalhadas, né? Seguramente 2 delas vocês conhecem ou conheciam amplamente, que era o sentido de solução clássica, quando a equação diferencial parcial ela é definida pontualmente, ou seja, literalmente você pode calcular as derivadas pontualmente e a equação é satisfeita ponto a ponto. No sentido fraco, dada a impossibilidade da existência de soluções clássicas, ou seja, soluções que têm 2 derivadas, então, o problema pode admitir solução, só que num sentido um pouco mais enfraquecido, né, mais reduzido. E aí surgem os espaços de Sobolev e as soluções nesses espaços de Sobolev, que essencialmente ela não verifica a identidade de maneira pontual, ela verifica uma identidade integral, o que está intrinsecamente ligado à natureza divergente do Laplaciano. Porque a formulação integral, indiretamente, quando a gente foi testar a consistência da definição, usávamos o teorema da divergência. Explorávamos o caráter divergente do operador laplaciano. O laplaciano tem 2 naturezas, como eu apresentei. Ele pode ser visto como divergência do gradiente, essa é a sua natureza variacional, e ele pode ser visto como traço da matriz hessiana. A matriz hessiana, a matriz das derivadas quadradas, o traço, quando você soma os elementos da diagonal principal. O laplaciano é a divergência do gradiente, o traço da hessiana. Para a primeira versão, formulação fraca é bastante cômoda, conveniente, e para a segunda, soluções no sentido da viscosidade, que são soluções típicas de operadores que não têm estrutura divergente, que essencialmente o que exploram é a monotonicidade do operador na variável das matrizes, tá certo? Então, apresentei esses conceitos, algumas referências clássicas, onde a equação de Poisson menos Laplaciano de U igual a F aparece, né? Densidade de substâncias, em análise harmônica, em mínimos de funcionais, mínimos de energia, né? De funcionais convexos, no passeio aleatório, um turista em Maceió, e meu último exemplo ontem foi o problema de obstáculo, que era minimizar uma certa energia de uma membrana elástica que tinha que estar acima de um corpo físico, que a gente chamava de obstáculo. Então, esse foi o panorama de ontem, né? Hoje eu vou detalhar mais questões que têm a ver com regularidade. Só que eu vou focar aqui em espaços de Holder. Porque quem estuda equações elípticas e soa o nome regularidade, escuta, poderia se deparar com vários cenários, né? Tem regularidade em espaços de Sobolev, tem regularidade em espaços de Morley, tem regularidade em espaços de Bezov, tem regularidade em espaços de Holder. Então, o meu foco hoje vai ser em espaços de Holder. Apesar de aqui e acolá eu visitar algum espaço um pouco mais exótico, tá bem? Então, superando esse grande resumo, essa diagonal, então eu gostaria de tratar hoje as equações elípticas e suas teorias de regularidade, né? Apesar de estar no plural aqui,
eu vou visitar vários aspectos das teorias de regularidade de dois tipos de operador, só que sempre em espaços de Holder, em geral. Então, vamos lá. A gente vai fazer um que, em ciências exatas não, perdão, ciências sociais, eu aprendi com os meus amigos e amigas de ciências sociais, você tem que fazer um aparato histórico dos resultados mais relevantes da literatura. Não precisa você remontar lá para o Euclides, né? O ponto, a reta, os círculos, todos aqueles dogmas da geometria, né? Mas eu não vou remontar muito longe, mas nesse estado da arte, que é esse resumo literário dos resultados mais relevantes da literatura, eu vou tratar duas classes de operadores em geral. Operadores na forma divergente, que é menos a divergência de uma matriz gradiente, com o lado direito. Em geral, eu sempre vou considerar o domínio sendo a bola unitária. Por que isso? Porque os resultados são sempre de caráter local. Eu nunca vou dar uma informação de qual é o espaço funcional que a solução vai estar no final do dia em todo o domínio. Ela sempre vai estar numa região limitada. Então, o nosso domínio em geral vai ser sempre a bola unitária, eu vou passar da bola unitária para a bola metade, ou seja, um domínio compactamente contínuo. Bem? Então, vamos lidar em vários momentos com operadores da forma divergente, menos a divergência de uma matriz A gradiente, ou operadores na forma não divergente. Aqui eu estou omitindo no operador termos de ordem 1. Não que eu não possa tratar, né? Mas o que me importa é a parte de segunda ordem. E um operador típico da forma divergente é isso daqui, que é a soma dos coeficientes I e J de uma matriz A e J, as derivadas segundas e J de U, tá certo? Essa notação aqui é uma notação simplificada para o traço de quem? Da matriz A, poderia ser essa matriz hessiana, tá bem? É uma forma simplificada de ver um operador da forma não divergente. Então, aqui a gente tem um embate histórico, né? Resultados com abordagem variacional, que remontam a esse operador aqui, ou operadores desse tipo, e uma abordagem não variacional, que remontam a operadores dessa forma aqui. Então, vamos lá, né? Para o primeiro tipo de operador, que é o operador da forma divergente, a gente vai considerar uma solução fraca, ou seja, uma solução em H1, que é o espaço de Sobolev, dessa equação no domínio unitário. A matriz A, ela vai ser assumida ser uniformemente elíptica e mensurável. Mensurável no sentido da teoria da medida, certo? E ela é uniformemente elíptica nessa minha linguagem aqui, se o produto interno da matriz contra um vetor xi, ele é controlado por cima e por baixo, por lambda xi ao quadrado, por baixo por lambda xi ao quadrado, e por cima por capital lambda xi ao quadrado. Isso para todo o vetor do Rn e para todo o ponto da bola. Então, grosseiramente falando, o que eu estou dizendo aqui é que essa matriz, ela é uma matriz simétrica, então ela tem altos valores. Então, eu estou dizendo que o menor alto valor dela é lambda pequeno, que é positivo, e o maior alto valor dela é lambda maiúsculo, né? F aqui vai ser uma função em LP, e P vai ser estritamente maior do que a dimensão sobre 2. Essa condição aqui é um pouco artificial agora, né? Mas mais para frente vai ficar mais evidente porque essa escolha, né? Os autovalores, ou o que a gente chama de constantes de elipticidade, elas são positivas, estritamente positivas, ordenadas dessa forma, e não pode ser infinito, certo? Constantes. Então, para quem não lembra o que é uma solução fraca, eu apresentei para o Laplaciano, mas para esse operador da forma divergente, o apelo da definição é o mesmo, né? Vale essa identidade integral, a integral sobre o domínio ômega, no caso lá é a bola, né? Da matriz A gradiente U interno gradiente φ igual a Fφ, para toda função φ num espaço de funções teste. Aqui você pode pegar sem infinito suporte compacto, mas você podia pegar também a φ em H10, né? H01. E por resultado de densidade, que você certamente verá ou viu no curso de EDPs elípticas 2, eu posso considerar aqui o H01, porque
o H0, o C infinito suporte compacto é denso, né, nesse espaço aqui. Lembrando que o H1 é o espaço Sobolev W12, que é o conjunto das funções, de sorte que ela e todas as suas derivadas de primeira ordem, elas são quadrado integráveis, certo? Onde aqui é a que a gente chama de derivada fraca, tá bom? Só recordando novamente, se alguém tiver alguma pergunta, não deixa para o final, não. Pode perguntar, abre o microfone. Ou levanta a mão. Eu não estou vendo aqui, mas os rapazes que estão aí auxiliando certamente verão e me chamarão a atenção, ok? Então, vamos lá. Novamente, para essa questão da teoria de funções em espaços de Sobolev, formulação fraca e etc., esse livro do Evans aqui, a partir do capítulo 5 dele, que começa a tratar de espaço Sobolev, eu não vou dizer que é a melhor referência que existe sobre o tema, mas é uma referência clássica e supre boa parte do que temos que aprender para entender sobre a formulação fraca, espaço Sobolev e existência de soluções para essas equações na forma divergente, tá bem? Capítulos 5 e 6 tratam exatamente isso. 5, espaço Sobolev, 6, existência de soluções fracas para operadores lineares com estrutura divergente. Então, vamos lá. Então, como eu vou focar em espaço de Holder, seria de bom tom definir o que diabo seria um espaço de Holder, né? Então, se você me der um inteiro K, não negativo, né, podendo ser o 0, e um alfa entre 0 e 1, a gente diz que a U ela é CK alfa, num certo domínio ômega, se ela tem K derivadas, ela é K vezes diferenciável, e esse númerozinho aqui, né, que a gente chama de seminorma Holder, que é o supremo sobre todos os pontos x e y, x diferente de y, para que esse quociente tenha sentido, né? E sobre todos os multi-índices de ordem K, né, a ordem mais alta, esse quociente aqui, ele é finito, bem? Então, isso é uma seminorma, então a norma CK-alfa vai ser quem? Vai ser a soma dessa seminorma aqui, mais as normas de todas as derivadas de ordem 0, que é a norma L infinito da U, até a derivada de ordem K, certo? Beleza? Então, ao longo dessa palestra, eu vou falar muito em módulos de continuidade. A função goza de um módulo de continuidade. A função tem tal módulo de continuidade. E é muito provável que vocês nunca ouviram falar sobre essa expressão, né? Porque são expressões típicas de aspectos que envolvem regularidade. Então, é de bom tom eu apresentar essa nomenclatura. Então, uma função ômega, ela é um módulo de continuidade se ela é crescente e se ela no zero é zero, tá bem? Então, um módulo de continuidade, ele é chamado de módulo de continuidade para uma função específica, ou seja, ômega, eu deveria ter colocado ômega F aqui, para ficar mais específico ainda, né? Perdão pela essa falta de atenção. Então, ômega F vai ser um módulo de continuidade para uma função F, definido no domínio R a valores reais, se a distância entre qualquer dois pontos da imagem é controlado por essa função, avaliado na distância entre os pontos do domínio, certo? Então, a forma de você avaliar o módulo de continuidade, ele diz qual é a velocidade em que as imagens elas se aproximam quando os pontos do domínio estão próximos, certo? Como o ômega no zero é zero e ele é uma função contínua, então quando o x vai para y, isso vai para zero. Então, a f de x vai para f de y. Então, o módulo de continuidade, como o nome já diz, ele mede o quão rápido a função as imagens vão para zero quando os pontos do domínio estão próximos. Beleza? Exemplos de módulos de continuidade, né, que podem surgir aqui e na sua vida corriqueira, né? Módulo de continuidade Holder. Então, W de T seria um L, que é uma constante positiva, eu esqueci de colocar aqui, perdão, T elevado a alfa, onde alfa é entre 0 e 1. Quando o alfa é 1, isso tem um nome específico, chama-se as funções Lipschitz. Então, a função Lipschitz é quando você coloca aqui L, módulo de x vezes y, tá bem? Essas são as funções Lipschitz. E também tem uma função funções que elas são mais regulares do que Holder, só que elas são menos regulares do que Lipschitz, que é a função log Lipschitz.
ela é assintoticamente elíptica. E existem muitos outros módulos de continuidade, porque basta que ele seja uma função contínua crescente que no zero é zero. A gente pode bolar, né? Pode propor vários outros exemplos. Então, o primeiro resultado aqui do nosso estado da arte é um grande pilar da teoria elíptica, que é o teorema do Di Giorgi e do Moser, que eles dizem o seguinte: se você me der uma solução fraca desse problema aqui, onde a matriz A ela é só mensurável e uniformemente elíptica, opa, aqui faltou um espaço, né? Mas não tem problema não. Então, olha que magnífico. Você está num espaço de Sobolev, ou seja, está no W12, onde as soluções elas só existem em um sentido fraco integral, e elas verificam a solução de um EDP que tem estrutura, né? Ela é uniformemente elíptica. Então, essa solução ela tem um módulo de continuidade. Então, as soluções elas são localmente Holder contínuas em B1. Ou seja, nessa linguagem aqui, ela tem um módulo de continuidade Holder. E nessa linguagem aqui, a seminorma C0 alfa, ou seja, quando K é alfa, onde a norma é infinito da U mais a seminorma Holder, é finita. Então, olha que extraordinário esse resultado. Por isso é que ele foi um grande pilar. Uma solução fraca, uma função que é solução fraca dessa EDP, automaticamente ela ganha um módulo de continuidade universal. Esse alfa, ele depende da dimensão e das constantes de elipticidade da matriz. E muito importante em regularidade não é só dizer qual é o espaço de funções que a função vai estar no final do dia, no final do processo. É importante dizer uma estimativa entre a norma do conjunto em que ela está e os dados do problema. A norma C0 alfa, num domínio um pouco menor, aqui a gente considera a bola metade, é menor ou igual do que uma constante que depende da dimensão, do menor alto valor da matriz e da norma L infinita da matriz, vezes a norma L2 da B1. Bem? Então, esse é o primeiro resultado principal. O resultado de... Por que ele era tão relevante, né? Esse resultado de George? Na sequência cronológica dos fatos, o Di Giorgi, ele provou primeiro isso em 57, nesse trabalho aqui, ó, que o que surpreendeu a comunidade acadêmica é que esse resultado ele está ligado ao 19º problema de Hilbert. Se vocês já viram essa história dos, acho que os 100 problemas, 20 problemas de Hilbert que ele propôs no Encontro Internacional de Matemática, então, o 19º era um problema de cálculo das variações, que se perguntava a seguinte coisa: minimizantes de integrais de Dirichlet dessa forma, onde essa f aqui é suave e estritamente convexa, são sempre regulares? São sempre sem infinito? A resposta é não. Eles são regulares, a resposta é que eles são pelo menos Holder contínuos, mas eles podem ser melhor do que isso, mas a regularidade mínima que a gente poderia esperar é ser Holder contínuo. Se a gente deriva a equação de Euler-Lagrange de um funcional desse tipo, vai dar um operador da forma divergente com coeficientes que são meramente mensuráveis, e uniformemente elíptico, no sentido que eu defini atrás. Então, esse resultado aqui, ele ajuda a responder o 19º problema de Hilbert. O Nash, o matemático John Nash, vinha perseguindo esse problema há vários anos. Na verdade, a teoria é conhecida como, hoje em dia, né, teoria de George Nash e Moser. Por que eu não coloquei o Nash aqui? Porque a contribuição do Nash é no cenário parabólico. A contribuição do Di Giorgi e do Moser é no cenário elíptico. Tá bem? Então, em 57, o Di Giorgi mostra esse resultado, publica numa revista muito singela, ou seja, um resultado dessa magnitude poderia estar no Annals of Mathematics, na Arte, no Duke, etc., e está numa revista italiana, escrito em italiano. O Moser, 3 anos depois, ele dá uma prova alternativa do teorema de Di Giorgi, desenvolvendo o que hoje em dia a gente conhece como método iterativo de Moser, certo?
Então, essas sequências históricas são curiosas e as disputas matemáticas que surgiram, né? O Nash ficou bastante frustrado por descobrir que o de George já tinha provado, né? Eu acho que a prova do Nash para a versão parabólica é de 1961. Então, vamos lá. Ali eu apresentei o resultado de George e Mozart para o lado direito sendo zero, né? Ou seja, para a solução do problema homogêneo. Quando o problema é não homogêneo, a gente tem uma resposta também. Então, a solução fraca desse problema aqui, que eu já formulei anteriormente, o que é que significa, né? No sentido integral, e onde a matriz ela é uniformemente elíptica e mensurável, o lado direito é LP com P maior do que a dimensão sobre 2. Tá bem? Então, elas também são Holder contínuas, onde esse expoente de Holder continuidade, ou seja, a U tem um módulo de continuidade Holder também. Ela vai depender da dimensão, das constantes de elipticidade da matriz, né, do menor alto valor, do maior alto valor, e desse P da integrabilidade. Tá bem? E não só basta dizer qual é o espaço funcional, é muito importante a gente ter uma estimativa que diz como é que você controla a norma na U nesse espaço funcional em termos dos dados do problema. Então, a norma da U, C0-alfa, num domínio compactamente contido, é controlado por uma constante que depende da dimensão, do menor alto valor, da norma L infinito da matriz, do P da integrabilidade do lado direito, vezes a norma L2 da U, porque a U está em H1, então ela está em L2, dado do problema, mais a norma F do lado direito. Bem? E o que é que acontece se a gente melhorar os coeficientes? Porque antes, os coeficientes são meramente mensuráveis. Então, no ponto de vista da teoria da medida, eles poderiam estar definidos só QTP, quase todo ponto, né? Mas o que é que acontece se tivermos uma solução fraca desse problema? Essa matriz, ela continua sendo uniformemente elíptica, né? Então, ela tem um menor alto valor estritamente positivo e um maior alto valor. Só que agora, todas as entradas dela, essa notação aqui significa isso, tá bem? Todas as entradas da matriz são contínuas. Mais do que isso, elas têm um módulo de continuidade gamma holder. E a F é LP, só que com P agora maior do que a dimensão. Então, olha que interessante. Se os coeficientes da matriz, eles ganham um módulo de continuidade e você está numa integrabilidade que passa da dimensão, então, automaticamente, a U, ela não é só localmente holder, ela tem um gradiente pontualmente definido, e esse gradiente, ou seja, as derivadas primeiras, tem um módulo de continuidade alfa chapéu, alfa circunflexo, como módulo de continuidade, as derivadas primeiras. Esse alfa circunflexo depende da dimensão, depende do lambda pequeno, lambda grande, do gama. Aqui eu esqueci também, mas depende do P. Faltou o P aqui, perdão. E é um númerozinho entre 0 e 1. Além disso, como pede a cartilha, né, a norma C1 alfa circunflexo no domínio compactamente contido, ela depende de uma constante universal, ou seja, dos dados do problema, dimensão, constante de elipticidade, o gama da regularidade dos coeficientes, norma L infinito da matriz e o P da integrabilidade, tá bem? Vezes a norma L infinito da U mais a norma LP da F. Bem? Aí, olha que curioso, né? Quando você tá acima desse regime, você tem pelo menos holder continuidade. Quando você passa desse regime, você pode ganhar que o gradiente é pontualmente definido, ou seja, ele não está mais em espaço Sobolev pontualmente definido, ele tem um módulo de continuidade, as derivadas primeiras. Aí surge esse primeiro questionamento, que é uma pergunta importante, mas bem técnica e, honestamente falando, às vezes é difícil dar uma resposta exata. Então, o que a gente conclui é que a regularidade das soluções, né, o espaço funcional do termo de espaços holder, elas dependem do meio, ou seja, dos coeficientes, quão regular são os coeficientes da matriz, e da integrabilidade da fonte. A fonte, entenda a fonte como sendo o lado direito da tua EDP, tá bem?
ela influencia na regularidade das soluções. Então, uma pergunta interessante, que em alguns contextos até hoje está em aberto, né, em sua generalidade, é qual é a mínima organização, ou seja, qual é a regularidade do meio dos coeficientes exigida para a matriz A e a integrabilidade da fonte do lado direito, de sorte que o gradiente seja contínuo. Bem? Novamente, por que essa pergunta? Porque aqui você tem um salto. Aqui a U é contínua, aqui e tem um módulo de continuidade holder. Nesse cenário, você tem um salto, um gap. Você passa a ter um gradiente pontualmente definido e com módulo de continuidade. Mas se você quisesse só que o gradiente fosse contínuo, sem um módulo de continuidade específico, o que é que você tem que pedir no mínimo? Tá bem? Para entender a resposta, que tem uma resposta, pelo menos para uma classe de operadores específicos, a gente tem que definir o que chamamos de espaços de Lorentz. O que é um espaço de Lorentz? O que é uma função pertencer a um espaço de Lorentz L de ST? S está entre 0 e infinito, T está entre 0 e infinito, podendo incluir um infinito. Então, a função pertence ao espaço de Lorentz LST, se somente se essa integral aqui ela é finita, tá bem? O que é essa integral aqui? Você está multiplicando aqui a variável R, que é a variável de integração, que varia de 0 até infinito, a potência S, que é esse primeiro expoente, vezes a medida dos superlevels da função f. O que é esse conjunto aqui? Né? Eu estou medindo o conjunto dos pontos em B1, tal que a f passa do nível R. Isso aqui é o que a gente chama de função de distribuição. Né? Você corta um nível aqui e você pega todos os pontos do domínio em que a f passa desse nível. Então, é o que a gente chama de função de distribuição. Então, você está pegando esse produto, está elevando a T sobre S e está integrando sobre essa medida aqui, né? Que é a medida dr sobre R. Então, se isso for finito, então a gente diz que a função pertence a LST. Então, usando o teorema de Fubini, exatamente, teorema de Fubini, tem outro nome também mais específico, não lembro agora, mas se eu lembrar eu digo para vocês. Quando T é igual a S, esse espaço é exatamente o espaço LS. Quando T é igual a S, isso aqui dá exatamente o espaço LS, que é os espaços de integrabilidade de Lebesgue. Então, o que são os espaços de Lorentz? São uma espécie de generalização dos espaços de Lebesgue, tá bem? Então, com esse conceito aqui, o Elias Stein, provavelmente vocês já ouviram falar o nome dele, né? Principalmente em análise harmônica, ele provou esse resultado aqui que está publicado no Annals of Mathematics de 81, há 42 anos atrás. Ele provou que se menos Laplaciano de U igual a F, tá bem? Aí, igual a F. Se menos o Laplaciano de U é uma função no espaço de Lorentz N1, onde N é a dimensão, tá bem? Espaço de Lorentz, bota N aqui, bota 1 aqui. Então, o que acontece? Nesse cenário, o gradiente ele é contínuo. Então, qual é a mínima condição? Observe que o operador não tem coeficientes, tá bem? Os coeficientes aqui são sem infinito. Então, a mínima condição sobre o lado direito para que o gradiente seja pontualmente definido é que a tua F pertence a esse espaço de Lorentz, tá bem? E aqui eu coloco uma inclusão de espaços, né? Quando você pega esses expoentes S, T e um R um pouco maior do que T, então a norma, que vai ser essa integral aqui, tá bem? Eu não defini aqui, mas a norma LST, LST é esse número aqui, que a norma é LS, eu deveria ter chamado de outra letra, né? Porque aqui tem R, não tem problema não. Então, quando os expoentes estão ordenados dessa forma, se a função ela está em LST, então ela vai estar em LSR para qualquer R maior. Tá bom? Em particular, o LN1, ele contém o LN. Tá bem? Essa informação aqui, guardem essa informação, porque eu vou invocar ela no final da nossa palestra, tá bem? Em particular, o LN1, ele contém o LN. Certo? Ele é maior do que o LN, mas ele não é muito maior do que o LN mais epsilon.
algo estranho assim, mas é isso. Bem? Então, vamos lá, né? Da teoria clássica do potencial, do livro por exemplo, do Gilbert Trunger, do livro do Evans, a gente tem a seguinte implicação. Se você tem uma solução da equação de Poisson e o lado direito ela é infinitamente diferenciável, então a U ela é infinitamente diferenciável. Então, outra pergunta de $1 milhão aqui, bastante técnica, mas com uma resposta mais fácil de dar do que a pergunta anterior, é sob que circunstâncias mínimas nos dados do problema podemos assegurar que a solução ela é 2 vezes diferenciável. Eu sei que se a f é ser infinito, ela vai ser 2 vezes diferenciável. Porque se é infinitamente diferenciável, é 2 vezes diferenciável. Mas eu quero, qual é a condição mínima, algo comparado a esse questionamento que a gente respondeu aqui. Qual era a integrabilidade mínima na f para que o gradiente fosse contínuo? O que é que você tem que pedir no mínimo da f para que a u tenha 2 derivadas? Então, isso tem uma resposta, chama estimativas de Schauder, e remontam à década de 30, onde esse matemático polonês, se eu não me equivoco, ele respondeu a pergunta, esse questionamento, propondo esse seguinte teorema aqui. Seja f uma função alfa-Holder contínua, ou seja, está no espaço de Holder com módulo de continuidade t elevado a alfa, tá bem? Alfa entre 0 e 1. Esse resultado falha no 0 e falha no 1, tá bem? Isso é importante, tem contra-exemplos. Ela é uma solução fraca desse problema, tá bem? Então, a U ela tem 2 derivadas, certo? Então, a equação ela pode ser entendida no sentido pontual mesmo. Além disso, as 2 derivadas, elas têm, aliás, as derivadas segundas, elas gozam de um módulo de continuidade alfa-Holder contínuo, que é o mesmo módulo de continuidade da F, tá certo? Então, o que a teoria de Schauder diz é que se menos o Laplaciano, que é F, ele for alfa-Holder contínuo, então a U ela é 2 vezes mais derivável do que a F, tá certo? Então, você passa de alfa para C2-alfa. Além disso, você tem uma estimativa em termos dos dados do problema. Aqui faltou a bola B1, mas tudo bem. A norma C2-alfa, que eu disse quem era lá atrás, né, quando eu defini os espaços de Holder, ela é controlada por uma constante que só depende da dimensão desse alfa, vezes a norma L infinita da U, mais a norma C0-alfa da F. Tá bem? Então, o curioso é que as estimativas de Schauder, além de um resultado muito magnífico, por que é interessante isso daqui? Porque vamos ver da seguinte forma, ó. Vamos ver o Laplaciano não como a divergência do gradiente, vamos ver como o traço da hessiana, bem? Só para a gente se convencer que esse resultado ele é de uma beleza extraordinária. Se o Laplaciano é o traço da hessiana, então o que é que você está dizendo? Você está dizendo que ao somar as derivadas de segunda ordem puras aqui, e se essa soma for Holder contínua, então a estimativa está dizendo que a Holder continuidade só da soma não quer dizer que cada uma é Holder contínua. Quer dizer que a soma é Holder. Elas poderiam uma anular a outra e não ser Holder contínuas, tá bem? Então, se a soma é Holder contínua, então esse caráter de Holder continuidade se propaga para todas as outras entradas da matriz. Porque dizer que a U é C2-alfa quer dizer que todas as derivadas, inclusive as mistas, inclusive as derivadas que não aparecem na formação do operador, né, que é o traço da hessiana, eles ganham um módulo de continuidade Holder. Então, no meu entendimento, esse teorema ele é tão magnífico e belo por isso. Então, tem várias abordagens para ele, né, para provar essas estimativas de Schauder. Né? A primeira, ela explora o potencial newtoniano, que é uma coisa essencialmente de análise harmônica, que usa a representação integral da U. Aqui, gama é a solução fundamental do Laplaciano, tá bem? Então, aqui é a solução fundamental convoluído com o lado direito, e essa H aqui é a parte do bordo, que também tem componentes da função gama. Então, esse pedaço aqui, ele é harmônico, e esse pedaço aqui é a parte, quando você derivar 2 vezes aqui,
o laplaciano dessa parte vai dar o F. Bem? Então, tem essa parte aqui, e é bastante explorado, por exemplo, no livro do Bill Bartung, mas eu não vou me deter esses detalhes. Tem essa abordagem que explora o princípio do máximo, que essencialmente ela explora essa ideia que parece bem inocente. Se você tem uma função que ela é harmônica em B1 e coloca ela para ser igual a U no bordo, isso tem um nome, chama-se de melhor aproximação harmônica. Então, o princípio de comparação, ele dá essa seguinte estimativa, que parece bobinha, mas é bastante importante. Então, como a U, aqui eu estou supondo que a U é solução da equação de Poisson, tá bem? Menos Laplaciano da U é igual a F. Então, você pode juntar isso num problema só. Vai ficar menos Laplaciano de H menos U é F e H menos U é zero no bordo, tá bem? Então, usando o princípio de comparação, a gente sabe controlar a U na bola por quem? Por 1 sobre 2 vezes a dimensão, aqui é N maiúsculo, vezes a norma do lado direito, mais a norma de U menos H no bordo. Só que U coincide com H no bordo. Então, tem isso aqui. Por que essa estimativa inocente é útil para a gente provar os nossos propósitos? Pelo seguinte fato. O que acontece quando a F tem norma pequena? Se a F tivesse norma suficientemente pequena, o que está acontecendo aqui? Você está dizendo que a tua U, que é a solução da equação de Poisson, ela está essa quantidade próxima de uma função harmônica na topologia L infinito. Então, se o F fosse possível, através de algum procedimento técnico, fazer com que a norma da F fosse pequena, então o que você está fazendo é aproximando a U de um perfil harmônico. Mas por que isso é tão relevante? Se a H ela é harmônica, a gente sabe que ela tem estimativas da derivada interior. A H ela é analítica, ela coincide com a expansão de Taylor dela pontualmente, certo? Então, poderíamos aproximar a U de um polinômio, que é regular. E quem seria esse polinômio? Por exemplo, seria a expansão em série de Taylor até certa ordem dessa função harmônica, que eu sei que existe pela analiticidade da função harmônica e pelas estimativas da derivada. Eu sei controlar todas as derivadas dessa função em termos de constantes universais do problema e da distância do ponto até o ponto. Bem? Então, essa é uma abordagem. E a outra abordagem também que a gente pode explorar, que apela para a natureza variacional do problema, é essa estimativa de energia. Essa abordagem aqui apela para a natureza não variacional do Laplaciano. Essa apela para a natureza variacional do Laplaciano. Então, o que é que ela diz? Essencialmente, ela diz que eu posso controlar a norma L2 do gradiente da U localmente, em termos da norma L2 da F e a norma L2 da própria U, para toda função teste, sem infinito suporte compacto. Se você pega a função para ser 1 na bola metade e ela tem um decaimento suave e fora da bola 3/4 ela é 0, o que você está dizendo é que você consegue controlar de maneira universal o gradiente da U num domínio um pouco menor em termos da norma L2 da F e a norma L2 da U, tá certo? Então, isso, via análise funcional, diz que qualquer família de soluções desse problema, ele é pré-compacto, né? Vale o teorema de Helite-Kondrashov. Então, módulo uma subsequência, ela convergeria num espaço funcional adequado, tá bem? Então, tem esses dois apelos. A primeira abordagem, para que provemos que a U ela tem duas derivadas no espaço Holder contínuo, é suficiente adotar a seguinte estratégia: provar que existe uma sequência de polinômios quadráticos, tá certo? PK, tal que a U menos esse PK, a norma L infinito, numa bola bem pequenininha, ao redor de um ponto X fixado, né? E esse raio aqui é pequeno, né? O zero é pequeno. Ou seja, U menos PK nessa sequência de bolas diádicas, né? Ou seja, no P1 está na bola ρ0 centrada em X.
Na segunda etapa da aproximação, você vai para uma bola b ou 0 ao quadrado centrada em x. Na terceira etapa da iteração, você vai para a bola b ou 0 ao cubo centrada em x. Observe que aqui as bolas elas estão shrink, né? Elas estão se recolhendo no ponto x, né? Quando o k vai para infinito, isso daqui vai para o ponto x. Essas bolas recolhem um ponto. Aí, observe que o lado direito ele está decaindo geometricamente também. Ele decai como uma potência 2 mais alfa. Isso para todo k. Então, se formos capazes de encontrar uma sequência de polinômios quadráticos de sorte que esse decaimento geométrico acontece, então isso implica que a U ela vai ter duas derivadas e as derivadas segundas gozam de um módulo de continuidade alfa-Hopper. Além do mais, a seminorma das derivadas segundas, aqui está errado, perdão. Aqui é C0 alfa, né? A seminorma C0 alfa. Aqui não é 2, não. C0 alfa. É controlado por uma constante que depende da dimensão do alfa, desse raio ρ0 e desse C0, que é esse daqui. Tá bem? Então, se a gente prova isso daqui, isso automaticamente implica que a seminorma das derivadas segundas, seminorma C0 alfa, é controlada. Tá bom? Aí a pergunta fundamental é, quem são esses polinômios? Aí você volta para aqui. Esses polinômios são a expansão em série de Taylor até segunda ordem da melhor aproximação harmônica da U, na primeira etapa, na B unitária, na segunda etapa, na B ρ0, na terceira etapa, na B ρ0 ao quadrado, e assim por diante. Certo? Então, cada etapa, você aplica esse argumento aqui, que é possível encontrar uma função harmônica que está próxima da U nesse sentido. E aí, o que é que você faz? Em vez de considerar a função harmônica, você considera a expansão em série de Taylor dela até segunda ordem. As estimativas da derivada vão te ajudar a mostrar que esse decaimento geométrico aqui ele é respeitado em cada nível, tá bem? Então, por que que isso daqui vai implicar a nossa estimativa em toda a norma, né? Porque tem esse resultado aqui, que é do livro do Gilbert-Trunger, que é a desigualdade de interpolação. Que, essencialmente, ele diz o seguinte, se você tiver um gama, alfa e beta, que respeitam essa ordem aqui, e para qualquer epsilon circunflexo, entra, só um minuto. Sim, estou dando uma palestra agora. Tá bom. Tá certo. Daqui a 1 hora. Então, a seminorma C0 alfa, ela é controlada por uma constante, que depende desse epsilon circunflexo, norma da U C0 gama, mais epsilon vezes a norma da U C0 beta. Ou seja, você consegue controlar essa norma aqui, por isso é que chama interpolação. Essa norma intermediária, em termos dessa que é menor, e em termos da que é maior. E você pode fazer isso a nível da norma C2. A norma C2 é menor do que C epsilon pequenininho, norma da U, L infinito, mais epsilon vezes a seminorma C0 alfa, aqui a notação está correta, da esse ano, tá bem? Então, como na etapa anterior você conseguiu controlar, aqui é o C0 alfa, tá bem? Controlar essa norma aqui de maneira universal, então a norma C2 da A vai estar controlada também, né? C epsilon é infinito mais epsilon vezes essa coisa aqui. Bom. Então, eu falei tanto aqui no livro do Gilbert-Trunger, para quem não conhece, esse livro aqui. Eu não tenho precisamente a referência do capítulo, mas ele não faz essa abordagem por aproximações de polinômios. Ele faz a abordagem explorando o potencial newtoniano. O que também tem no livro do Gilbert-Trunger é esse lema de interpolação, certo? E o que acontece na segunda forma de explorar a estimativa de Schauber? Acontece o seguinte. É ligeiramente diferente da anterior,
e explora exatamente a formulação fraca do problema. Então, quando você fixa um alfa, que é exatamente a regularidade holder do lado direito, e um raio suficientemente pequeno, se formos capazes de encontrar uma sequência de polinômios quadráticos, para quem não lembra como é que é escrito um polinômio quadrático em Rn é assim, metade de x transposto, escalar AK, escalar x, mais b, k, escalar x, mais ck. Certo? Aqui é uma matriz simétrica, aqui é um vetor do Rn, aqui é um ck, que é um número real, tá bem? Então, se formos capazes de encontrar uma sequência de polinômios quadráticos de tal sorte que, em vez de explorar agora a norma L infinito de U menos a sequência de polinômios, a gente explora a norma L2 dessa diferença, só que na média, tá bem? Aqui eu estou dividindo pelo volume dessa bola, certo? Então, se essa média aqui, de U menos essa sequência, no sentido L2, ela decai geometricamente dessa forma para todo o índice da sequência, onde os coeficientes do polinômio, eles respeitam esse decaimento geométrico, CK mais 1 menos CK. CK mais 1 é o coeficiente do polinômio PK mais 1, né? Então, a diferença 2a2 dos coeficientes, eles respeitam esse decaimento geométrico. Então, o que é que acontece? Num raio suficientemente pequeno, AU menos um P infinito, quem vai ser esse P infinito? Vai ser o limite dessa sequência de polinômios PK. Mas como é que eu sei que essa sequência de polinômios PK é convergente? Pela taxa de decaimento dos coeficientes. A taxa de decaimento dos coeficientes diz que a sequência dos coeficientes AK, BK e CK são sequências de Cauchy, tá bem? Você pode aplicar um teste de convergência, isso não é complicado. Esse decaimento geométrico diz que ambas as sequências aqui, ó, AK, BK e CK, são sequências de Cauchy. Se são sequências de Cauchy, no Rn, no caso, né, elas são convergentes. Então, esse P infinito aqui, ele tem coeficientes A infinito, B infinito, C infinito. Onde A infinito é o limite dos AK, B infinito é o limite do BK e C infinito é o limite do CK. Bem? Então, no final do dia, a gente vai ter essa estimativa integral. A média sobre uma bola BR com raio suficientemente pequeno, de U menos esse polinômio aqui, que é o limite dessa sequência, é controlado por uma constante universal, vezes R elevado a 2 mais alfa. Agora, a pergunta que não quer calar é por que isso daqui dá o que eu busco? Por que isso daqui vai implicar a caracterização C2-alfa da solução? Pergunta interessante. Isso tem a ver com os espaços de Dini-Campanato. Certo? Então, o que é um espaço de Dini-Campanato? Se você tem um expoente entre U infinito e ômega, um conjunto aberto suave, e você tem um módulo de continuidade ômega, que ele é Dini contínuo. O que é que significa isso? Significa que ele, integrado na vizinhança do zero, dividido por T, isso é finito. Tá bem? E se a U é LQ, a gente pode definir essa norma aqui, que eu chamei de colchete U', aí os dados do problema, né? Q, que é esse expoente, K, que é a ordem das derivadas, ômega, que é esse módulo de continuidade, e ômega maiúsculo, que é o domínio. O que é essa seminorma? É o supremo sobre todos os pontos do domínio e sobre todos os raios que não passam do diâmetro do conjunto, de quem? De 1 sobre R elevado a K, que é a ordem de derivação, você está trabalhando Q, que é esse expoente, mais a dimensão, que multiplica ômega R, que é esse módulo de continuidade elevado a Q, vezes o ínfimo de todos os polinômios PK, vezes a integral de ômega R de quem? Do módulo de U menos P elevado a Q. Tudo isso, 1 sobre Q, tá bom? Nossa, que seminorma mais louca, né? Para que toda esse carnaval, né? Ômega R aqui é a interseção do domínio com a bola. E PK, esse P mefical aqui, tá certo? Esse P caligráfico, que chama, né? É quem? É o espaço dos polinômios. Aqui tá errado, viu? Perdão. Espaço dos polinômios de grau menor ou igual a K. Perdão, aqui não é menos, não. De grau menor ou igual a K. Então, essa seminorma aqui ajuda a gente a definir o que chamamos de espaços de Dini-Campanato.
Então, o espaço M subíndice Q superíndice K ômega do domínio ômega é quem? É as funções do LQ, de tal sorte que essa seminorma meio louca aqui, monstruosa, é finita. Bem? E aí, para finalizar, a gente diz que a U ela é CK psi. Psi aqui é um módulo de continuidade, tá certo? No domínio ômega, se ela é K vezes diferenciável, e esse quociente aqui, ele é finito, tá bem? Isso daqui é uma espécie de generalização do que é o quociente Holder, tá bem? Só que eu estou trocando o módulo de continuidade T elevado a alfa pelo módulo de continuidade psi. Por que esse carnaval todo? Porque podemos obter, quem provou isso foi o Jay Kovacs, em 99, nesse artigo aqui, que é bem gostoso de ler, e o mergulho de Gini Campanato, que diz o seguinte: seja que entre 1 e infinito, e uma função no espaço de Gini Campanato. Então, essa função, ela está em CK alfa, ou seja, em outras palavras, esse espaço aqui, ele mergulha continuamente nesse espaço aqui. Onde esse psi, ele tem uma cara, ou seja, ele não é aleatório não, esse módulo de continuidade. Psi de t é quem? É a integral de 0 até t de ômega s dividido por s ds, tá bem? Que a gente sabe que é finito porque o ômega s foi presumido ser Gini contínuo, então essa integral aqui é finita. Além disso, as derivadas de ordem k, elas são controladas dessa forma, por uma constante que depende de n, de k, q e ômega, vezes psi elevado a x menos y, tá bem? Por que isso? Porque se a gente está nesse ponto aqui, ó, se a gente toma o q igual a 2, o k igual a 2 e o ômega de t igual a t elevado a alfa, pelo teorema, pelo mergulho de Gini Campanato, o que a gente obtém aqui é que a U ela vai estar em C2 alfa. Então, essa caracterização aqui implica, pelo teorema de Gini Campanato, que a U ela vai ter duas derivadas e as derivadas de segunda ordem são contínuas. São alfa contínuas. Tá certo? Então, essa é a relação entre uma caracterização que explora o caráter não variacional e como é que a gente consegue, no final do dia, provar que as derivadas segundas são C alfa, e essa outra caracterização que explora o caráter variacional do problema e usando esse mergulho de Gini Campanato, que as derivadas segundas vão estar em espaço de Holder continuidade. Tá bom? Então, solução no sentido da viscosidade, né? Relembrando aqui para vocês, uma solução, uma função contínua, é uma subsolução no sentido da viscosidade da nossa equação de Poisson, se sempre que eu pego um ponto, sempre que possível, que você pegue um ponto, uma função que é regular o suficiente, que toca ao por cima, então podemos calcular o operador, né? Menos Laplaciano de φ nesse ponto, e se é subsolução, a gente consegue menor ou igual que o lado direito nesse ponto. E se é uma super solução, você está tocando por baixo, né? E você vai ser capaz de calcular o operador pontualmente em φ nesse ponto e conseguir maior ou igual. Por isso é que a gente pede que a U seja C2, para que o operador ele seja avaliado pontualmente na função teste. Bem? E se é uma super solução, ela vai ser uma solução. Bem? Então, aqui a representação gráfica, vocês já viram isso na aula passada, né? Tocando por cima é uma super solução, tocando por baixo é uma subsolução, tocando por cima é uma super solução. Bem? Mais uma vez a referência aqui do Nikos Katsourakis, que é um livro bastante recente, que trata de soluções de viscosidade e operadores que, naturalmente, eles têm que utilizar essa noção. Ou seja, porque eles não têm essa estrutura divergente, então a gente não pode apelar para a natureza variacional do problema. Então, a alternativa é explorar essa noção de solução de sentido da viscosidade. Bom, então, de agora em diante, o nosso problema ele tem essa estrutura não variacional. Então, ele essencialmente é o traço de A de x, D2 de U.
bem? Com o lado direito F. A matriz aqui é uma matriz uniformemente elíptica, como no caso anterior, e P é pelo menos maior do que a dimensão sobre 2. Ainda não ficou claro por que isso daqui, né? No finalzinho vai ficar, tá bom? Tenham que calm, sit down and enjoy. As constantes de elipticidade da matriz, elas respeitam essa ordem aqui, bem? Então, o que acontece com esse operador aqui, quando a matriz é uniformemente elíptica e mensurável? Certo? E o lado direito é LP com P maior do que a dimensão sobre 2. Aqui eu deveria ter colocado isso, eu me equivoquei, perdão. Então, soluções, elas gozam de um módulo de continuidade alfa-Holder contínuo, tá certo? Localmente. E onde esse alfa depende da dimensão das constantes de elipticidade do P. Além disso, muito importante, a norma C0 alfa é controlada por uma constante que depende dessas constantes de elipticidade da dimensão do P, vezes a norma L infinita da U, mais a norma da FLP. Bem? Só que aqui o P é maior do que a dimensão. Eu vou dar um pequeno spoiler, porque tem que pegar a dimensão mais 2. Porque quando você pega P maior do que a dimensão mais 2, essas funções, elas pelo mergulho de Sobolev, né, elas passam a ter um módulo de continuidade, certo? Então, elas não são só contínuas, ela tem um módulo de continuidade Holder. Então, pelo mergulho de Sobolev, quando o P é maior do que a dimensão mais 2, a gente vai ver que o W2P está mergulhado nas funções C0 lambda, C0 psi. Ou seja, essa norma aqui, ela é finita, e as funções elas já têm um módulo de continuidade. Bem, o que é esse teorema aqui? Esse teorema, que é do Krylov e do Safanov, dois russos, ele é a contraparte não variacional do resultado do de George e do Moser, certo? Então, e qual é a grande, vamos dizer assim, a grande dificuldade, né? Porque você traduzir de uma linguagem para outra demorou pelo menos uns 20 anos. Porque se você, um pouco mais de 20 anos, né? Porque se você olha para o teorema do de George, é de 1957. Então, o primeiro resultado do Krylov-Safanov é de 79. Então, eles demoraram 22 anos para transcrever um resultado de Holder continuidade local de problemas de estrutura divergente para problemas com estrutura não divergente, tá certo? Então, só para você ver a dificuldade de tratar com essa classe de operadores que é mais moderna, no caso, né? Operadores na forma divergente remontam ao século passado ou mais para trás. Por que esse teorema do Krylov-Safanov é tão importante? Eu tenho que entrar agora em operadores que a gente chama de operadores totalmente não lineares, tá certo? Então, uma função definida no conjunto das matrizes simétricas, aqui eu vou simplificar, tá bom? Dessa forma, matrizes simétricas N por N, ou Rn cartesiano N. Ela é uniformemente elíptica, se existem constantes de elipticidade, de tal forma que sempre que você pega uma matriz positiva definida, e qualquer matriz simétrica, então, a diferença entre f em x mais a menos f de x, ela é comparável, por cima e por baixo, né, com o traço de A, bem? E como a matriz é positiva definida, esse traço aqui é positivo, né? Então, o que é que você está dizendo, grosseiramente falando? Ela é comparável com o traço de A, então, grosseiramente falando, ela é comparável com o Laplaciano, porque se o A for as derivadas segundas de uma certa função o Laplaciano, ele é comparável com o Laplaciano. E, além disso, como o traço é maior ou igual que zero, você está dizendo que esse operador, na variável das matrizes, ele é monótono, não decrescente. Bem? Isso ajuda, esse é o coração de definir soluções no sentido da viscosidade para essa classe de operadores. Tá bem? Se a f ela é diferenciável, então, essa definição aqui ela é equivalente a pedir que as derivadas de primeira ordem da f sejam comparadas. Essa matriz aqui, que vai virar uma matriz, né, é comparável com a matriz de identidade, tá certo? Por esses fatores, lambda pequena e lambda grande. Bem?
Então, vamos focar agora, quando f é exatamente o traço de A, a gente tem o Laplaciano, né? Mas a gente poderia, esses f's aqui poderiam ser, deixa eu voltar aqui um pouquinho, poderiam ser supremos de operadores dessa forma, ou seja, operadores lineares da forma não divergente. Podia ser, o f podia ser outro exemplo, ínfimos de famílias de operadores dessa forma, ou poderiam ser ínfimos e supremos, ou supremos e ínfimos, certo? Pegados dessa forma. Então, isso são 3 exemplos de classes de operadores que são dessa f aqui, que a gente chama totalmente não linear. São operadores que dependem dos autovalores, essencialmente, da matriz. Então, a gente foca a atenção, aqui tem um erro tipográfico, né? F de 2Gil igual a, na bola unitária, uma solução do problema homogêneo, né? Então, por que o teorema de Krylov-Safanov é tão importante, né? Porque ele ajuda a mostrar uma estimativa a priori para soluções, nesse caso aqui, soluções no sentido da viscosidade, né? Desse problema aqui. Como? Como é que o teorema de Krylov-Safanov ele é fundamental para provar isso? O que é que você faz? Você fixa uma direção unitária e deriva ambos os lados da equação na direção desse vetor unitário. Então, é isso daqui, ó. O lado direito vai dar zero mesmo. Aqui eu derivei a equação na direção nu, uma direção fixa. Isso dá quem? Quando você expande as derivadas. Vai dar a derivada de f com respeito às entradas da matriz, as derivadas i j de u nessa direção, tá bem? Aqui falta o somatório, claro, tá bem? Eu estou omitindo aqui, mas tem a linguagem do somatório aqui, com i j de 1 até n. Por que que aqui eu posso usar o teorema do Krylov-Safanov? Porque, grosseiramente falando aqui, eu tenho uma matriz, que vai ser uniformemente elíptica, e eu tenho aqui a parte de segunda ordem do operador. Então, aqui é a matriz de segunda ordem, aliás, a matriz elíptica, meramente mensurável, aliás, uniformemente elíptica, meramente mensurável, e aqui é a parte de segunda ordem do operador. Então, essa derivada direcional, ela verifica uma EDP desse tipo aqui, ó, que é do teorema de Krylov-Safanov, com f igual a zero, claro. Bom, então aqui some. Então, você pode aplicar o teorema de Krylov-Safanov e dizer que a derivada direcional ela é localmente Hölder contínua. Se a derivada direcional, não importando a direção, é Hölder contínua, quer dizer que a U ela tem uma derivada que é Hölder contínua, né? Aliás, perdão, as derivadas primeiras elas vão ser Hölder contínuas. Isso foi formalizado. Isso é só heurístico, né? Mas isso foi formalizado pelo Caffarelli, em 89, e pelo Trunger, né? O Niels Trunger, em 88. Eles provam que soluções do problema homogêneo, soluções no sentido da viscosidade desse problema homogêneo, eles têm uma estimativa a priori, que são localmente C1 alfa, onde a norma C1 alfa é controlado por uma constante que depende da dimensão do lambda pequeno do lambda grande, vezes a norma L infinita da U, mais o módulo de quanto o operador ele vale na matriz zero. Bem? Esse O aqui é a matriz 0, 0. Tá bom? Mais curiosidades sobre essa teoria de equações totalmente não lineares, cujo Laplaciano é um exemplo particular também. Em 53, o Nirenberg, ele prova que se a F é só uniformemente elíptica, segundo a definição que a gente apresentou, então soluções dessa equação aqui do problema homogêneo em dimensão 2, só vale em dimensão 2, elas são clássicas, são soluções C2, e elas têm um módulo de, as derivadas segundas gozam de um módulo de continuidade C2 alfa, aliás, C alfa, perdão. Além disso, a gente tem essa estimativa, tá bem? A norma C2 alfa no domínio compactamente contido depende de uma constante que só depende das constantes de elipticidade, vezes a norma L infinita da U, mais o módulo de quanto o operador ele vale na matriz 1. Tá bom? Bem curioso esse resultado por causa da dimensão.
Certamente amanhã, ou muito provavelmente amanhã, eu vou apresentar outros resultados em que, em dimensão 2, certos fenômenos eles acontecem de maneira bem mais natural. E a pergunta é, o que a dimensão 2 tem de especial que faz esse fenômeno acontecer? Talvez a estrutura algébrica que estejamos trabalhando, que é moralmente comparável com os complexos, ajudem a provar resultados mais finos nesse tipo. Bem? E aí, para finalizar aqui, tem uma pergunta natural, né? Porque lá para operadores na forma divergente, eu apresentei as estimativas de Schauder. Alguém poderia perguntar, sim, mas existe... porque aqui a gente passeou pela teoria, né? Só fazendo um paralelo. Aqui foram os resultados de caráter C0 alfa. Caffarelli e o Trüninger provam os resultados de caráter C1 alfa. Então, o paralelo com a teoria na forma variacional, né, divergente, seria: tem um paralelo com as estimativas C2 alfa? A resposta é sim. Então, as estimativas C2 alfa são devidos a Evans e Krylov, independentemente, aqui eles não fizeram artigos em comum. O Krylov publicou os resultados dele em russo e o Evans publicou paralelamente em inglês, né? Essencialmente, um não sabia do outro. Então, aqui acredita-se que não houve plágio de nenhuma das partes. E o Caffarelli depois prova, o Evans e o Krylov fazem com F igual a 0, e o Caffarelli faz com F com o lado direito, sendo o Hölder contínuo. Então, eles provam que sob as condições que a F é uniformemente elíptica e, aí você tem que pedir algo a mais, né? Ela é uma função convexa também, né? Uma função convexa aqui na variável das matrizes. E a F do lado direito sendo C0 alfa. Então, soluções desse problema têm duas derivadas, e as derivadas segundas gozam de módulo de continuidade Hölder contínuo, tá bem? Além disso, a gente tem essa estimativa aqui, que depende de uma constante. Aqui eu me equivoquei, perdão. Aqui faltou a dimensão, tá bom? Uma constante que depende das constantes de elipticidade do operador, a dimensão multiplica a norma L infinito, mais quanto o operador vale no zero, mais a correspondente contribuição do lado direito. Bem? Então, onde é que você encontra esses resultados aí de caráter não variacional? Por exemplo, você pode encontrar nesse livro do Caffarelli Cabré, que é Equações Elípticas Totalmente Não Lineares. Todo ele é escrito para soluções no sentido da viscosidade para essa classe de operadores que a gente chama de totalmente não lineares. É uma referência. Não é a referência mais fácil, não é para beginners, mas os resultados estão lá. Outra que você pode analisar, que eu recomendo fortemente, é esse livro do Krylov, que é Lectures on Elliptic and Parabolic Equations and Hölder Space. Então, ele faz essa teoria também para soluções em espaços de Hölder. Essencialmente, foi o que eu explorei nessa última parte. Tem o livro 2, né, que é Lectures on Elliptic and Parabolic Equations in Sobolev Spaces. Certo? Então, Krylov tem esses dois livros que vocês podem olhar para entender também essa parte da teoria. Bom, finalmente eu vou fazer um paralelo aqui novamente com o Laplaciano. Como eu já disse lá no comecinho, o Laplaciano tem duas naturezas, uma variacional, outra não variacional. Uma é muito adequada para o contexto de soluções clássicas e soluções fracas, e outra é muito adequada para o contexto de soluções clássicas e soluções viscosas. E não lembra o que é a divergência de um campo, é essa somatória aqui. Quem não lembra que é um traço de uma matriz, é a soma dos elementos da diagonal principal. Certo? O Laplaciano tem essas duas naturezas. Então, para finalizar, a equação de Poisson com o lado direito LP, a gente pode tratar ela de duas formas. Pode tratar soluções fracas, pode tratar no sentido das soluções de viscosidade. Eu coloquei essa equivalência para a equação de Laplace, na aula passada. Ou seja, para a equação de Laplace com f igual a 0, essas duas noções são equivalentes e também são equivalentes à noção clássica. Quando você coloca a f aqui do lado direito, a noção clássica, ela não necessariamente vale, porque, pelo que a gente viu,
soluções, elas podem não ser regulares o suficiente, né? Dependendo de quão integrável é o lado direito. Tá bem? Então, isso aqui está nesses trabalhos do Jutinin, Lindqvist e Manfredi, e da Maria Medina de la Torre e do Pablo Ochoa. Tá. Por que isso daqui? Porque dependendo da conveniência, você pode tratar soluções num sentido ou pode tratar soluções no outro sentido. Tá bem? Então, para finalizar aqui, um pouco de teoria elíptica, se temos uma solução fraca do Laplaciano, menos Laplaciano de U igual a F do lado direito sendo LQ, né? Então, tem uma teoria bastante conhecida que chama teoria de Calderon-Zygmunt, que diz o seguinte, que diz que se o lado direito é Q integrável e o Q é maior do que a dimensão sobre 2, ou seja, aqui é uma das explicações porque aparece essa restrição, né? Então, a U ela é W2Q. Então, ela vai ter duas derivadas no sentido dos espaços de Sobolev e as segundas derivadas vão ser Q integráveis. Ou seja, se o lado é LQ, então a U é duas vezes mais derivável no sentido dos espaços Sobolev do que o lado direito, tá bem? Além disso, tem essa estimativa, né? A estimativa da W2Q, um domínio compactamente contínuo, é menor ou igual que uma constante que depende do domínio, depende da integrabilidade do lado direito, depende da dimensão, que multiplica a norma LQ da U mais a norma LQ do lado direito. Aí aqui vem os mergulhos de Sobolev, que diz o seguinte, você aprende lá no primeiro curso de EDPs que o W2Q está compactamente contido no C1 menos N sobre Q, se o Q é maior do que a dimensão. Você pode usar esse mergulho de Sobolev e você pode usar esse outro mergulho de Sobolev aqui, que o W2Q está mergulhado compactamente no C0, 2 menos N sobre Q, onde Q é maior do que a dimensão sobre 2 e menor do que o infinito. Não vale o infinito, tá bem? Então, aqui novamente, onde aparece aquela restrição que eu venho invocando desde lá atrás, tá bom? Esses resultados vocês podem encontrar no livro do Gilbert Trunger ou no livro do Evans, capítulo 5, sobre espaços de Sobolev, tá bem? Para finalizar, essa parte aqui está em inglês, não deu tempo eu traduzir os slides que eu peguei, né? Então, em equações lineares e não lineares, é muito importante a gente tentar inferir qual é a regularidade esperada para as soluções. Então, eu vou considerar, de maneira simplificada, ainda, como a segunda parte da minha apresentação, uma equação na forma não divergente, tá certo? O traço de uma matriz AX de 2 igual a F. Então, quando você estuda regularidade, tem dois aspectos desse problema que são muito importantes. O primeiro é qual é a estimativa a priori para o problema homogêneo, ou seja, quando a F aqui é zero, e os coeficientes eles são fixos, certo? Essa é uma informação crucial. Ou seja, quanto equivale quando o AF é zero e os coeficientes são fixos. Mas onde foi que você usou isso? Lá no esquema de aproximação por polinômios quadráticos, o passo zero, essencialmente, é você aproximar por uma função harmônica. Então, essencialmente, é quando aqui é o zero e o A é a identidade. Ou seja, poderia ser uma constante também, tá? Um múltiplo da identidade, tá igual. Então, saber qual era a estimativa a priori para funções harmônicas lá atrás foi fundamental para a gente proceder com a aproximação polinomial de grau 2, também com decaimento geométrico adequado. Outra informação crucial nessa teoria é quão integrável é o lado direito. Lembra que na parte variacional, quando você melhorava a integrabilidade do lado direito, você melhorava a regularidade das soluções e vice-versa, tá bem? Então, um exercício simples para a gente tentar inferir a regularidade de soluções é fazendo o que a gente chama de uma normalização no scale, né? Você considera U de um certo raio ρ x dividido por ρ elevado a k. K é uma constante entre 0 e 2. O que é que esse objeto, essa V, ela tenta fazer a mímica, né? Eu estou tentando testar como se fosse a seminorma no espaço CK, vamos dizer assim, da U na origem. Então, eu gostaria de saber qual é o scaling que a EDP respeita. Sabendo o scaling que a EDP respeita, eu posso associar isso à integrabilidade do lado direito e tentar inferir qual é o módulo de continuidade
exato de soluções, né? Então, o que a gente pode averiguar é que essa V, ela satisfaz não a mesma EDP, isso é um fato, mas ela satisfaz um EDP com as mesmas propriedades. Ela vai satisfazer o traço de A rho D2V igual a F subíndice rho X. F subíndice rho X já está explícito aqui, ó, esse perfil. É o F escalonado corrigido por esse fator. E o A rho é quem? É o A escalonado, né? Vai ser o A de rho X. Bom? Aí, o que é que acontece? Se você começa um espaço LR de integrabilidade com a F, você gostaria que a F continuasse, depois desse escalonamento, continuasse no mesmo espaço. Só que a norma F subíndice rho LR dessa função, a norma LR dessa função, é menor ou igual, se você usa o teorema da mudança de variáveis, etc., e a definição da norma, isso é menor ou igual que ρ elevado a 2 menos k menos a dimensão dividido por R, vezes a norma da F LR em B1, tá certo? Aí aqui tem uma curiosidade. Eu gostaria que essa desigualdade ela fosse respeitada em todas as escalas, inclusive as pequenas. Então, eu sei que esse pedacinho aqui é finito, mas essa coisa aqui ela poderia explodir dependendo da relação do kappa com a dimensão do P, tá certo? Então, o que revela aqui essa conta bem simples é que dependendo de como você escolhe o kappa, você consegue sempre deixar a F que começa no espaço LR no mesmo espaço. E aí você tem a relação entre o possível espaço de regularidade, porque aqui é um scaling das soluções, com a integrabilidade do lado direito. Então, resumindo, o que a gente tem é o seguinte: se você melhora a integrabilidade ou a regularidade dos coeficientes, então você melhora a regularidade da U. E eu posso traduzir isso nessa tabelinha aqui, né? Que esses resultados eles estão publicados nesses artigos, né? Do Eduardo Teixeira, em 2014, e com um trabalho em colaboração com a professora Gabriele Norberg, do Chile, em 2021, ano passado. A gente não necessariamente trabalha com essa EDP. A gente trabalha com uma EDP totalmente não linear, como na parte prévia do nosso trabalho, aqui na FD2 de U, e consideramos também termos de ordem menor, né? Termos de ordem 1, termos de ordem 1. A gente consegue classificar os módulos de continuidade, que essa é uma das coisas que dá título ao nosso minicurso, né? Quais são as tendências, né? É você dizer qual é o exato módulo de continuidade de soluções de um EDP totalmente não linear em termos de dados do problema. Então, vamos lá, né? Se a integrabilidade do lado direito está entre a dimensão mais 2 e a dimensão, então as soluções são localmente holder contínuas, tá bem? Guarda essa informação. Se a integrabilidade é exatamente igual à dimensão, então soluções têm um módulo de continuidade log Lipschitz. Log Lipschitz, lembra que eu apresentei esse módulo de continuidade. Se a integrabilidade é maior do que a dimensão e menor do que infinito, então soluções têm um gradiente pontualmente definido, e as derivadas primeiras têm um módulo de continuidade zeta holder contínuo. E se você está no final do regime de integrabilidade, está em L infinito, ou nas funções BMO, então, soluções, elas são C1 e as derivadas primeiras têm um módulo de continuidade log Lipschitz. Lembrando aqui que uma solução, ela é uma super solução no sentido da viscosidade da nossa EDP, se sempre que você pega uma função C2 e um ponto, de tal sorte que você consegue tocar ela por cima, respectivamente por baixo. Então, essa desigualdade aqui é respeitada pontualmente. Qual é a graça do teorema aqui? É que a gente consegue dizer explicitamente quem são os módulos de continuidade. Esse var sigma aqui é 2 menos a dimensão dividida por R. E esse númerozinho aqui está bem definido em 0 e 1 por causa do regime de integrabilidade aqui. O zeta aqui, ele é o número essencialmente, esquece isso daqui, tá bom? Ele é essencialmente 1 menos m dividido por R. Esse alfa homogêneo menos aqui seria qualquer número estritamente menor do que a regularidade holder do problema homogêneo com coeficientes constantes. Bem? Mas se eu volto aqui e colocar aqui 0
e os coeficientes são constantes, a gente tem o Laplaciano. Então, soluções do problema do Laplaciano, elas são regulares o suficientes. Então, para esse exemplo que eu estou apresentando aqui, o alfa homogêneo seria 1, tá bom? 1. Então, o mínimo entre 1 e essa quantidade daria essa quantidade. E nessa linguagem aqui, nessa notação, log Lipschitz significa esse módulo de continuidade aqui, já foi apresentado anteriormente, e esse daqui seria esse módulo de continuidade aqui, tá bom? Resultados dessa natureza também aparecem nesse trabalho aqui da Daskalopoulos, Panagiota Daskalopoulos, Tomoko Uzi e Giuseppe Mingione, tá bem? Certo? Então, ferramentas que são úteis para provar esse tipo de coisa. A gente precisa de um máximo príncipe, ou seja, precisa controlar as soluções em termos de dados do problema, são dados dessa forma. Qualquer solução, no sentido da viscosidade do nosso problema, ele é controlado pela norma infinita dos dados de bordo, mais uma constante que depende da dimensão do lambda pequeno. Aqui não tem esse Q não, tá bom? Risca esse Q. Vezes o diâmetro do conjunto, vezes a norma da FLP. A gente precisa que soluções sejam pré-compactas, ou seja, elas tenham uma estimativa holder. Isso é essencialmente proveniente do resultado do Krylov-Safanov. Localmente, as soluções, elas são a norma C0 alfa linha delas, não dominam compactamente com que eles é controlado dessa forma. Uma ferramenta muito útil nessa análise são resultados que a gente chama de lemas de estabilidade. O que é que ele diz, né? Se você tivesse uma família de ADPs dessa forma, ou seja, operador subíndice K, D2 de UK igual a FK, onde essas soluções UK convergem local uniformemente para o zero, o lado direito converge para F0, e a família de operadores converge para um operador F0 maiúsculo, então você podia passar o limite na EDP. Se as soluções convergem, os lados direitos convergem, os operadores convergem, você pode passar o limite. E, como eu já disse ali, né, a estimativa a priori para o problema homogêneo com coeficientes constantes. Então, a gente sabe aqui, pelo resultado do Caffarelli e Truniger, que soluções do problema homogêneo com coeficientes constantes, ele tem uma estimativa desse tipo aqui, por exemplo. Isso aqui está no livro do Caffarelli. Como é que você prova aqueles resultados de classificação? Para terminar aqui, né? Então, a estratégia é muito similar àquela adotada lá nas estimativas de Schauder. Só que a diferença aqui... A diferença não, você vai implementar esse esquema iterativo aqui por polinômios PJ. Só que o PJ são polinômios de grau maior inteiro que não supera K. Deixa eu esclarecer quem é K em cada cenário, né? Lembrando, K era a potência aqui nesse denominador, né? Então, vamos esclarecer. Nesse cenário aqui, ó, no primeiro cenário, o K é exatamente esse númerozinho. No segundo cenário, o K é 1. No terceiro cenário, o K é esse número aqui, ó, 1 menos dimensão dividido por R. E no terceiro cenário, o K é 2, tá bem? Só para esclarecer quem é K em cada cenário. Então, você vai implementar um esquema de aproximação por polinômios de grau, no máximo, K, o maior inteiro que não supera K. Se o K é um número que está entre 0 e 1, então você vai aproximar por constantes. Se o K é 1, você vai aproximar por funções afins. Se o K está entre 1 e 2, você vai aproximar por funções afins. E se o K é 2, você vai aproximar por polinômios quadráticos. E aqui você vai implementar exatamente aquele mesmo esquema de aproximação polinomial com o decaimento geométrico em bolas diádicas, tá bem? Então, aqui tem o K, aqui eu não uso a parte inteira, e onde os coeficientes, comparado lá com o esquema de Schauder, eles gozam desse decaimento geométrico, tá bem? Então, nos casos onde o K está entre 0 e 1 e o K está entre 1 e 2 estrito, né? Todos esses coeficientes aqui, eles convergem. Eles são sequências de Cauchy e convergem. Você pode passar o limite no polinômio e aí você vai ter uma caracterização em termos dos espaços de Dini-Campanato. Então, isso vai poder
isso vai ajudar você a provar que soluções estão nesse espaço aqui funcional. Só esclarecendo que quando o kappa está entre 0 e 1, né? Então, essa notação aqui não tem sentido, então você considera sendo 0, tá bem? Essa notação só tem sentido a partir do kappa igual a 1, certo? Quando o kappa é menor do que 1, então ignore essa notação e considere aqui 0. Então, essas sequências vão ser sequências de Cauchy. Você vai poder passar essencialmente o limite nessa estimativa, você vai poder controlar o menos um polinômio limite numa bola bem pequenininha e invocar a caracterização dos espaços Holder através do mergulho de campanato e provar que a seminorma correspondente, né, vai estar controlada em termos dos dados do problema. Tá bem? Uma última referência aqui, para quem quer saber um pouco mais sobre esses resultados mais recentes sobre soluções de viscosidade, estimativas a priori, resultados de regularidade e até de existência também. Tem esse livro bem recente, de 2018, do Krylov, Sobolev and Viscous Solutions for Fully Nonlinear Elliptic and Parabolic Equations. Bem? Algumas das referências que vocês podem consultar para tratar essas estratégias que eu apresentei, essas abordagens, é no livro do Kingham e Van Hualin, Elliptic Partial Differential Equations. Um livro que tem um PDF disponível na página do Javier Rosoton, que é Regularity Theory for Elliptic PDEs. Essas notas de um mini curso do terceiro ENAMA, de 2009, do Eduardo Teixeira, Introdução à Teoria de Regularidade Elíptica, com abordagem geométrica, e essas notas de uma escola de inverno, de 2013, do Li Huang, Regularity Theory. Certo? Obrigado pela paciência de todos, e eu agradeço. Sou aberto a perguntas. Muito obrigado, professor, pela palestra aí. Então, a gente começa aqui, se alguém tiver alguma pergunta, é só abrir o microfone, ou levantar a mão se tiver várias, e daí a gente faz uma ordem. Então, quem tiver perguntas, pode falar. Parece que não tem perguntas. Eu tenho algumas perguntas a isso aqui. Vamos ver quantas delas a gente consegue resolver, porque vai ter bastante. Aí, assim, em geral, os operadores que a gente está trabalhando, que a gente considerou cá, são operadores de ordem 2, né? Operadores elípticos 2. Mas, assim, eu tenho uma pergunta que eu poderia trasladar para operadores de terceira, de uma ordem diferente, mas talvez a pergunta certa pelo conteúdo seja a respeito de ordem 2. Sempre que a gente faz esses teoremas de regularidade, seja Schauder, seja a teoria da viscosidade, sempre a relação vai ser ganhar duas derivadas? Isso. O Schauder, grosseiramente, é isso. Né? Aliás, o Schauder básico, que é se a F é alfa Holder contínuo, então a U vai ser duas vezes mais derivável do que o seu lado direito. Mas você pode ir melhorando, né? Se a F é C1 alfa, então a U vai ser C3 alfa. Se a F é CK alfa, a U vai ser CK mais 2 alfa. Você ganha sempre duas. E a minha pergunta, então, seria, aquilo é exclusivo do fato que o operador tem a ordem 2? Será que você conhece alguma coisa? Não necessariamente de ordem 2. Acho que tem uma teoria de Schauder para operadores mais gerais, né? Com estrutura variacional, claro. Entendi. Então, não é... O que é restrito, aproveitando a sua pergunta aqui, o que é restrito para a ordem 2 é a noção de soluções no sentido da viscosidade. Por quê? Tem uma coisa muito sutil na definição que passa muito despercebido, né? Que eu tentei explorar ontem, provando a consistência da definição, e tentei também abordar hoje. A noção de viscosidade, você precisa de uma monotonicidade na variável das matrizes. O traço, que é um exemplo mais simples, tem isso. Outros operadores, o operador de Monge-Ampère, né, que é o determinante de A, ele também goza dessa monotonicidade.
Então, ele é crucial para a definição de viscosidade você ter essa monotonicidade da matriz, das matrizes, né? E os operadores de ordem 3 não necessariamente têm isso, os operadores de ordem 4 não necessariamente têm isso. Então, isso é praticamente uma exclusividade de certos operadores de ordem 2. Entendi. Beleza. Tem mais uma pergunta. Aquela parte da teoria da regularidade, mesmo lá do teorema de regularidade Helder, e a regularidade do gradiente, os dois compartilham a mesma coisa. Aí na demonstração, a estimativa que você consegue na U, ela é numa bolinha menor, né? Você começa na bola de raio 1 e acaba acontecendo na bola de raio meio. Aí você fala que a estimativa, então, é sobre subconjuntos compactamente contidos. Mas não dá para estender aquilo, porque se a gente pensa uma bolinha, é um conjunto muito bom, né? Regular, muito bonitinho. Não dá para fazer algumas estimativas de limite para recuperar localmente toda a bola? Dá para fazer coisas globais, mas o local ele depende da distância do compacto até o bordo. Então, a estimativa meio que vai deteriorando quando você se aproxima do bordo. Mas isso não impede de você desenvolver uma teoria global, estimativas globais. Só que o detalhe é que, quando você fala de estimativas globais, aí entram as informações de quão regular é o bordo do domínio, isso influencia muito, e quão regular é o dado da função no bordo. Então, esses são dois aspectos muito importantes para você fazer uma estimativa global. Se o bordo ele é regular ou não o suficiente, e se o dado do bordo ele é regular ou não. Entendi. Porque, no princípio, a gente não está pensando em algum comportamento no bordo, né? Não. Coisas interiores, né? Entendi, beleza. E a última pergunta, aí, para não atrapalhar muito tempo. Não, pode perguntar. Tem a ver com aquela seminorma do Dini Campanato. Isso. Eu não sei se você conseguir passar a expressão de novo para mim. Claro. Porque eu lembro, aí depois você vai fazer como se diz, o mergulho do Dini Campanato. Lá no mergulho, dá para aceitar o Q igual a infinito, né? Dá. Só que na seminorma, eu lembro que o Q faz parte de alguns dos exponentes, né? Isso. Ok. Tá, mas ele... não, beleza, entendi. Ele fica no denominador, então, na verdade... Isso. Se você pegar esse R elevado a N aqui, você pode colocar na média, né? Quando você pegar aqui Q igual a infinito, grosseiramente vai ter um supremo aqui. Isso, sim. Tá bom. Você pode convencionar que quando o Q é infinito, vai ser o supremo do ínfimo, por exemplo. Tá bom. Porque na minha cabeça, por algum motivo, eu estava pensando que aquelas constantes na frente, aquela normalização daquela integral, o Q aparecia no numerador. Por alguma razão eu estava pensando. Não, deixa eu esclarecer aqui. Pode pegar Q igual a infinito, colocar aqui a média. Quando o Q é infinito, vai ficar supremo do ínfimo do supremo, que é essencialmente o que eu explorei aqui, ó. Isso daqui é a caracterização, grosseiramente falando, do Dini Campanato dessa parte aqui, ó, da integral. Porque quando a integral, o expoente é infinito, o que é que dá? Dá o supremo essencial, né? Então, o que eu estou calculando aqui o supremo essencial, aí essa sequência de polinômios aqui também vai convergir, aí depois eu tomo o ínfimo sobre todos os polinômios, e por último eu tomo o súpere sobre todos os pontos do domínio. Bem? Então, grosseiramente falando aqui, indiretamente eu já estava trabalhando com o mergulho de Dini Campanato, né? Beleza. Aí também tem aquele ômega R, esse domínio ômega R. Aquele R, meio que assim, a seminorma fica dependendo daquele R, e a gente vai fazer depois, sei lá, tender pro zero. Não. Isso aqui é uniforme em Q, K, W e ômega, né? Observe que o supremo é calculado sobre todos os R's, né? Sim. Sobre todos os R's. Entendi. Ou seja, não precisa o R tender a zero, não. E aqui, acho que a segunda caracterização, isso fica bem claro também. Cadê? Aqui, ó. E você passa esse R aqui dividindo, aí depois toma o ínfimo sobre todos os polinômios e o supremo sobre todos os x e os r's. Então, observe que o lado direito vai ficar só uma constante universal.
Isso. Porque esse R2 mais alfa vai passar aqui para a esquerda. Então, isso é uniforme no raio, né? Uhum. Beleza. Obrigado aí, professor. Essas eram as minhas perguntas. Eu é que agradeço. Mais alguém talvez tenha alguma pergunta antes de a gente finalizar? Agradeço aí as pessoas. Não esqueçam de assinar, né? Bruno disse obrigado, eu que agradeço. Não esqueça de assinar a lista. Então, acho que é isso, né? Vamos abrir aí o microfone para agradecer ao professor. Um aplauso. Obrigado a todos. E a gente se vê então. Todos e todas. Até amanhã, mesmo horário, né? Amanhã. Já tá gravando aí, viu? Você acha que o Pedro pode parar a gravação agora?